Nós temos hoje, aqui no nosso canal, dois das maiores personalidades no Brasil em entendimento da questão fiscal. Evidentemente que o tema fiscal ele perpassa por outras questões cambiais, monetárias, mas a nossa preocupação hoje nesse vídeo é aprofundar o debate sobre as questões fiscais no Brasil, que sem dúvida nenhuma, com essa recessão, nós teremos aí um aumento da dívida pública e é importante entender o desdobramento que esse aumento possa trazer. É muita honra contar aqui com dois ilustres personagens nessa área. O ex-ministro Nelson Barbosa, muito obrigado, Nelson, pela sua presença aqui no nosso canal. E o professor Mauro Benevides Filho. O Nelson também, eu já falo do currículo dos dois, o Mauro Benevides Filho, que hoje está na Câmara Federal como deputado federal e vai nos ajudar também a entender esse debate, inclusive vários aspectos que nós temos no Congresso, mas do ponto de vista também, além da economia, mas do ponto de vista, Mauro, também legislativo, com os embates que estão ocorrendo hoje na Câmara Federal desse tema, talvez de grande importância. Bom, então, eu queria formalmente apresentar o Nelson. O Nelson, evidentemente, é uma figura pública também, mas só para registrar, o Nelson foi ministro do Planejamento e ministro da Fazenda do Brasil no governo da presidenta Dilma Rousseff. Ele também foi secretário de Política Econômica e secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda no governo Lula, de 2007 a 2010. Ele é PhD em Economia pela New School for Social Research, em Nova York. E o Nelson, atualmente, é professor adjunto da Universidade de Brasília e também pesquisador do IBRE, né, Nelson? Você também da Fundação Getúlio Vargas. Você tem um blog no IBRE com todas o acompanhamento que você faz do debate econômico do Brasil. Do outro lado, aqui em cima, nós temos, como falei, Mauro Benevides Filho. Ele é PhD em Economia pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Ele é professor do CAEM, da Universidade Federal do Ceará. Foi secretário de Finanças, então prefeito à época Ciro Gomes. Deputado estadual por várias legislaturas. Secretário de Planejamento, secretário de Administração, secretário da Fazenda por 12 anos, né? Coordenou o plano econômico do candidato a presidente Ciro Gomes. Então, é uma pessoa que tem também uma grande experiência, né, no debate econômico no Brasil, fundamentalmente na questão fiscal, que é o que nós teremos uma oportunidade de discutir mais nesse momento. Bom, para iniciar, eu gostaria de colocar uma questão que está em debate sempre no Brasil. A gente observa aí todos os canais e jornais e blogs, que é a questão, Nelson, dessa falsa polarização entre salvar vidas ou salvar empregos, né? Há o debate do pessoal se o isolamento, né, o distanciamento social realmente é necessário, a maneira que está sendo pensada, um isolamento horizontal, ou se isso pode ser relaxado para você minimizar os empregos que estão sendo perdidos por conta da retração econômica, provocada, inclusive, pelo próprio isolamento. Então, essa é uma questão em debate no Brasil. O governo federal, especialmente o próprio presidente da República, tem uma preocupação maior com o emprego. Então, talvez ele esteja mais disposto a relaxar mais esse entendimento do isolamento social. Eu queria, inicialmente, ver de vocês como é que vocês se posicionam nesse debate, porque isso é fundamental, porque isso tem consequências do lado econômico. Então, evidentemente que o posicionamento de vocês, né, diante dessa controvérsia, supostamente controvérsia, tem um reflexo do lado econômico da economia. Nelson, você poderia começar a gente aquecer o debate aqui, a conversa, na verdade, mais uma conversa, Mauro, sobre essas questões. Nós temos muitos outros temas a discutir, inclusive a PEC da guerra, a ajuda aos estados. Então, a nossa pauta aqui do programa é longa. Eu possivelmente faça em 2 blocos, mas vamos ver o andar da carruagem aqui para a gente continuar. Mais uma vez, Nelson, obrigado por ter vindo e aceito nosso convite. Com a palavra. Bom, obrigado, Flávio. Foi um prazer estar aqui com você e com o Mauro para discutir esses temas. Essa questão do isolamento e pós-isolamento, ela não é uma questão de grande debate só no Brasil, ela é uma questão de debate também nos Estados Unidos e na Europa, né?
Teve diferentes países da Europa adotando diferentes estratégias também, e nos Estados Unidos nós estamos vendo lá o debate entre o presidente Trump e alguns governadores de estado. Eu acho que esse debate ficou mal posicionado, porque logo no início dessa crise, alguns estudos mostraram as supostas curvas, né, aquele debate de achatamento da curva, e nesses gráficos era mostrado um falso trade-off, uma falsa escolha. Era mostrado que se você não fizesse isolamento, a economia cairia menos, mas teria mais mortes. Se você fizesse isolamento, a economia cairia mais e teria menos mortes. Eu acho que o tamanho dessa crise, pelas análises que a gente está vendo, na verdade não existe essa escolha. Se você não fizer o isolamento, o choque econômico também vai ser grande. Você vai ter recessão de qualquer jeito. E pior, você vai ter recessão de uma forma desorganizada. Então, eu acho que esse debate está mal focalizado. A discussão não é se para ou não para, é como parar e como voltar ao normal. E a gente está perdendo muito tempo, e não só a gente, como a gente vê isso nos Estados Unidos também, com esse debate para, não para, quando na verdade era como é que a gente para de modo organizado, desligar uma economia não é uma coisa fácil, e como é que a gente religa de novo. Do que eu vejo no debate lá fora, já pensando no pós-isolamento, a própria OMS, o governo americano, Trump, apesar de tudo, soltou essas diretrizes, acho que ontem. Para você começar a voltar, você tem que atender pelo menos 3 condições. Você tem que ter testes, mais testes, seja testes massificados de toda a população ou testes por amostragem, para você ter uma informação. Com base nesses testes, aí vem a segunda condição. Para você voltar ao normal, você tem que estar pelo menos controlando o grau de aumento da doença, ela tem que estar pelo menos diminuindo ou sob controle, não pode estar acelerando. E o terceiro, você tem que ter leitos, tem que ter capacidade hospitalar para administrar o tamanho do problema, que você só vai saber quando você tiver testes massificados. Então, essa discussão, para, não para, a gente está perdendo tempo com ela. A verdade é como é que a gente vai lidar com isso, tem maneiras de lidar com isso, acho que esse é um falso dilema. Ô Nelson, hoje nós estamos parados. Na verdade, a maioria dos estados, nós estamos parados. Você acha que hoje o que se tem a fazer, enquanto não se tem uma estratégia de reinserção da economia, é continuar como está? Eu acho que você tem que continuar no isolamento até a gente ter primeiro essa informação dos testes, né? Você tem atividades mais essenciais, atividades menos essenciais. Um país como o Brasil, a política vai ser diferente dependendo da região, tem estados mais afetados, a gente está vendo o Amazonas. Brasília está com um grau muito grande de difusão, estados menos, Ceará também, mas tem muito Fortaleza, né? Pelo que eu vi nos números, né? Então, assim, nós somos um país continental, isso é importante a participação dos prefeitos e governadores, porque eles estão na ponta. Eles sabem, mas obviamente tem uma diretriz nacional, né? Tem um critério nacional, tem que ter ajuda federal. Nesse momento, acho que a gente agora teve todo esse debate entre o Bolsonaro e o Mandetta, que também ocupou um tempo que a gente não tinha, né? Enquanto, na verdade, nós deveríamos estar trabalhando com os governadores e com os prefeitos para começar a fazer testes. Se não dá para fazer de forma massificada, pelo menos com amostra. Como o pessoal do Rio Grande do Sul fez, eu acho que o consórcio de governadores do Nordeste vai na mesma linha. Mauro, as pessoas estão perguntando, só um detalhe, as pessoas estão perguntando o que é que significa achatar a curva. Nem todo mundo tem um conhecimento técnico, né, da distribuição, né, estatística e tal. Você poderia, numa linguagem bem mais didática, explicar por que é que o isolamento feito atualmente, ele contribui para achatar a curva? E por que isso é importante em termos de assistência à saúde, de atender essas pessoas? Ouviu? Para mim ou para o Nelson? Para você. Ah, tá. Bom, primeiro quero cumprimentar o companheiro, o ministro Nelson Barbosa, que teve um papel importante nos últimos anos na economia brasileira, inclusive como o ministro está fazendo, mas ele foi do planejamento também, viu, Flávio? Eu falei, não? Pois não, é. Falei. Mas, enfim, então o que é que está acontecendo, de onde vem essa preocupação em mais comércio e mais isolamento, né? Porque, no fundo, quando se fala em retomada da atividade econômica, nós estamos falando, primeiro, concentrado muito fortemente na abertura do comércio, porque boa parte da indústria, sobretudo aquelas vinculadas a produtos, à indústria farmacêutica, alimentícia, aí tem várias indústrias associadas a esse produto que está lá no supermercado. Então, nós estamos falando basicamente de uma pressão do comércio para poder isso ser aberto com mais rapidez. E qual é a preocupação dos governantes? Tem um problema na área de saúde, que é o seguinte:
se você acelera isso de forma desorganizada, o atendimento nos hospitais ele vai ficar engarrafado, como já está ficando, mesmo com isolamento. Ou seja, o atendimento de maior profundidade naqueles que chegam com a Covid-19 e não vai ter o tratamento adequado, você vai ter o número de mortes vai ser de maneira desordenada, como aconteceu na Itália, quando tentou brincar com essa questão. Então, primeiro ponto, os estados estão se preparando, comprando, ampliando leitos, né, ocupando hospitais que estavam parados. Agora, um problema muito grave, que é a questão que o Nelson levantou, é que a testagem, que é o que nós começamos a fazer com muita velocidade no estado do Ceará, por isso que a gente se descolou por uma razão muito simples, nós resolvemos partir para a testagem mais rápida e agora está todo mundo correndo. No entanto, aquela enzima para poder fazer o teste rápido, não do PCR, mas o teste rápido, está faltando. O Ceará, inclusive, comprou agora da China e não conseguiu chegar até aqui. Eu não vou entrar nesse assunto. Ele foi desviado para outro adquirente, só para que os nossos ouvintes, ou telespectadores, ou internautas, como quer que sejam, compreendam o detalhe de como adquirir nesse exato momento. E, além disso, além da enzima, esse sufocamento dos hospitais tem a ver muito também com os respiradores, porque a Covid-19 ela gera um processo inflamatório e depois a consequência da infecção, por isso que aquele tratamento, o primeiro protocolo, tem sido não só a hidroxicloroquina, que é altamente discutível hoje ainda, porque os testes médicos, a ciência ainda não deu o veredito final, mas ela está associada à azitromicina, que é um antibiótico que tenta exatamente barrar da inflamação para a infecção. E isso muitas vezes precisa do respirador que não tem. Então, essa abertura com muita rapidez, obviamente que você pode também ir abrindo com cuidados. Só pode entrar um número X de pessoas na sua loja, você tem que ter o distanciamento do mínimo, aí cada situação comercial vai ter um tratamento específico de tratar disso, a farmácia é de um jeito, o supermercado é de outro, a ótica vai ser de outro, então a gente tem que ir pensando um pouco isso, mas não pode soltar de maneira desordenada, porque a saúde, seja de qualquer estado for, ela não terá condições técnicas para poder fazer esse atendimento em massa que realmente vai ser necessário. Portanto, vamos fazendo isso de maneira paulatina. São Paulo acaba de dar uma prorrogada mais ainda. Aqui no Ceará e Fortaleza, está muito concentrado em Fortaleza, com dois fatores primordiais. Primeiro, nós saímos de 7 voos semanais internacionais para 50. Então, o fluxo de pessoas, o turismo no Ceará aumentou demais. Isso foi um primeiro ponto bastante importante. E segundo, infelizmente, a gente tem que falar, aquele casamento lá na Bahia, daquela irmã, daquela blogueira, muitos cearenses, foram mais de 100 que estiveram lá, e isso acabou dando uma contaminação mais rápida, por isso que a curva agora começa a cair aqui no nosso estado. Então, realmente a gente tem que ter muita cautela para não estar dizendo que um ou outro, a gente pode fazer ambos, mas sempre respeitando a velocidade que é necessária. E na abertura do comércio, para terminar essa parte, o auxílio emergencial chegou para isso. O CAD único, com 75 milhões de brasileiros e brasileiras, desses 75 milhões, 39 milhões de pessoas no Bolsa Família, sem falar nos 24 milhões que não estavam, portanto, inseridos no cadastro único. E agora a Câmara iniciou esse processo, o governo federal não enviou, a gente achava que era emergente esse auxílio chegar. O governo federal propôs R$200 quando a gente estava em andamento, depois propusemos 500 naquele debate, o Nelson acompanhou isso bem, eu li o artigo dele agora, mas ao final acabou fechando nos 600. Essa velocidade pode dar uma minimização naqueles que precisam realmente da alimentação para sobreviver, porque o desemprego realmente está aumentando. Mas a gente chega já nesse ponto específico, mas a questão agora é o seguinte, a crítica que se faz ao governo federal é que ele demorou muito a dar respostas quando a pandemia chegou no Brasil, ficou um período vacilante, e aí ele construiu uma série de medidas, tanto do lado monetário, como no lado
no lado fiscal. Basicamente, no lado monetário, o pano de fundo foi aumentar a liquidez da economia e a capacidade dos bancos, bancos comerciais e bancos públicos, de emprestar recursos para as empresas e segurar e minimizar o prejuízo, inclusive, para financiar a folha de pagamento, etc. No lado fiscal, basicamente, como o Mauro já adiantou, é um conjunto de medidas, principalmente com auxílio emergencial, R$ 600 para as pessoas mais vulneráveis. Vocês acham que essas medidas elas são suficientes? Elas estão na direção correta? Ou o que vocês adicionariam a esse debate? Mauro, começo por ti agora depois vocês podem estar conversando entre si aqui, eu estou aqui só observando. Ok, então eu vou começar e o Nelson com certeza aprofunda isso com mais qualidade. Você tem duas coisas, você tem o lado da demanda agregada e tem o lado monetário, o lado fiscal e o lado monetário. No lado da demanda, como o governo demorava a fazer isso, e nós resolvemos, portanto, no âmbito da Câmara dos Deputados, a pedido do presidente Rodrigo Maia, a gente já vinha pensando isso com o deputado Felipe Rigoni, eu, o deputado Felipe Rigoni, a deputada Tapa e o deputado Orlando Silva, já num grupo de agosto, mais ou menos, porque a Câmara estava numa pauta muito econômica. Era liberdade econômica, era reforma da Previdência, independência do Banco Central. Faltava, na realidade, uma pauta social. E aí, repito, a pedido do presidente, a gente acabou iniciando esse processo e fomos agora atropelados pela questão da Covid-19. Como isso já estava mais ou menos desenhado, nós partimos na frente, né, construindo como seria, quem seriam os beneficiários por isso, que ontem, inclusive, na última quinta-feira, nós acabamos de aprimorar, o Senado inseriu mais algumas categorias e nós acabamos de aprovar, o presidente deve sancionar essa matéria segunda-feira, inclusive, como eu disse, ampliando outras categorias que, porventura, estivessem lá presentes, mas, no meu entender pessoal, estavam todas contempladas, mais esse processo para tentar minimizar. Segundo, as transferências do governo federal para a área de saúde, que também era necessário, porque o gasto fiscal não podia ficar somente no auxílio. Os governos, os municípios, né, sobretudo os maiores, onde detêm os maiores leitos de UTIs, onde estão os respiradores, eles precisavam realmente correr os 8 bilhões para isso, só chegaram 450 milhões, e há toda uma preocupação dessa agilidade, que isso possa chegar aos estados e municípios. Aqueles estados que estão organizados estão suprindo esses recursos, como é o caso do estado do Ceará, mas já tem outros que estão com dificuldades, inclusive Minas Gerais acaba de anunciar que não, já da queda do dia 10 de abril, já não vai ter condições de pagar a sua folha integralmente. Vai pagar polícia e saúde e vai deixar as outras categorias para depois discutir. No lado monetário, eu tenho uma visão diferente de muitos colegas. O sistema bancário brasileiro ele está altamente líquido. Então, não há um problema de injeção de recursos. Os bancos estão com dinheiro. Recentemente, o Banco Central acaba de diminuir compulsório de 25 para 17, injetou mais 69 bilhões na economia, e não há empréstimo, há toda uma resistência. Por quê? Porque os bancos interpretam, com quem eu conversei do mercado financeiro, que emprestar hoje, Flávio, não sei se o Nelson vai concordar, é um empréstimo de risco. Então, as pessoas, o empréstimo não está chegando na ponta, há uma exigência maior de garantias, e isso tem dificuldade. E na última quinta-feira, os bancos resolveram aumentar a sua taxa de juros, o que fica, portanto, preocupante. Mas vou falar também já do mercado monetário, quando a gente for falar da PEC 10, que trata entre o tal orçamento de guerra, porque além de ter a questão fiscal, ela tem o artigo 7º, que trata especificamente da questão do Banco Central, e eu vou falar isso mais tarde. Mauro, só para o nosso internauta que está acompanhando a gente no canal, esses recursos presos nos bancos, eles chamam empossamento, né? Vocês estão empossados, né? Exatamente. Esse empossamento se dá muito mais pela percepção de risco que o sistema financeiro tem e que, portanto, tem evitado ao máximo, sobretudo as micro e pequenas empresas, com aquele empréstimo de 36 meses para pagar, pagando Selic 3,75 ao ano,
Então, eles têm tido dificuldades realmente, e mais recentemente, o Banco Central, achando que era taxa de juros, resolveu inovar com 6 meses de carência, também agora 24 meses, e baixando de 3,75 para 2,50. Nem isso vai, na minha opinião, vai tentar fazer uma irrigação maior desse processo, daí a necessidade do Banco Central ter pedido, lá no orçamento da guerra, da PEC, que a gente vai falar mais tarde, uma proposta para o Banco Central poder atuar no mercado secundário. Mas isso nós vamos falar já sobre Nelson, isso. Nelson, você viveu uma crise semelhante quando você estava na Secretaria de Política Econômica em 2008, 2009, no Ministério da Fazenda, em que houve a crise internacional e algumas medidas talvez sejam até semelhantes a que estão sendo tomadas hoje no lado monetário. Você concorda com o Mauro desse empossamento devido principalmente ao grande risco que os bancos estão observando? Bom, eu vou começar de trás para frente. A crise de 2008 foi grave, mas essa crise é bem mais grave. A crise de 2008 foi uma crise que começou no mercado financeiro. Ela começou com a falta de liquidez. E o Banco Central, como pode criar liquidez do nada, ele pode combater isso e evitar que essa crise se alastre. Acabou se alastrando mais do que precisava, mas você pode combater isso rapidamente. A economia não parou, não teve confinamento, né? Foi uma crise financeira que levou a uma recessão. Agora você tem uma paralisação, que nós economistas chamamos de parada súbita. De uma hora para outra para a economia. Alguns setores vão a zero, comércio, hotel, outros setores continuam funcionando, e isso causa problemas financeiros. Começando de trás para frente, na parte de liquidez. Isso aí o Banco Central sabe fazer rápido. O Banco Central vai lá para atender o sistema bancário, não só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. O Banco Central vai lá, libera a liquidez, baixa compulsório, injeta moeda no sistema, ele estabiliza o sistema financeiro. Foi isso que foi feito aqui. Está correto ser feito. O problema é que isso resolve o problema do sistema financeiro. Como o Mauro colocou e eu concordo, o sistema nosso financeiro está líquido. O problema é que o crédito não chega no sistema não financeiro. Por que não chega? Principalmente as pequenas empresas estão tendo dificuldade. Por isso que o Federal Reserve inovou e falou, eu vou entrar comprando. Basicamente como se chegasse para os bancos e falar, banco, pode dar um empréstimo com taxa de juros baixo que eu vou recomprar isso. Então o banco, em vez de ser banco, ele passa a ser um agente do Banco Central. Ele empresta, depois vende aquele crédito para o Banco Central. O Banco Central que carrega isso. Por quanto tempo? Por quanto tempo for necessário. Nos Estados Unidos eles vão fazer isso para empresa, prefeito, governador e família. Aqui acho que a gente tem que fazer isso também, essa PEC vai nesse sentido, mas é uma inovação. Por exemplo, na crise de 2008, nós não conseguimos fazer isso, até tentamos. Nós soltamos um MP lá para o Banco Central poder recomprar, acabou não sendo necessário, porque a volta foi rápida e o BNDES entrou. Mas o BNDES não é o principal agente para fazer isso. Para dar empréstimo de emergencial de liquidez horizontal para todo mundo, é melhor o Banco Central com os bancos e também as fintechs, as instituições, as financeiras, fazerem isso. O BNDES é mais apropriado para uma ação setorial, uma ação até com os estados, que pode ser mais focalizada. Você tinha perguntado antes das medidas. Eu acho que o consenso é que elas estão na direção certa, na velocidade e na quantidade errada. O Mauro colocou muito bem. Esse primeiro impacto é como se fosse um desastre natural. Então, você tem que ter uma política de assistência a populações afetadas por desastres. Só que, nesse caso, é um desastre que afeta todo mundo. Então, você tem que botar dinheiro na saúde e botar rápido. Teve muito anúncio, mas pouco chegou, pelo que o Mauro colocou. Eu vi o Flávio Dino falando também, pouco ainda chegou. Então, a primeira coisa, medida imediata é colocar mais dinheiro na saúde, para fazer máscara, para fazer respirador, para aumentar a capacidade hospitalar. Depois vem medida de proteção de renda, porque cai a renda de muita gente. Então, o trabalhador formal, seguindo o exemplo bem sucedido da Europa, você faz uma política de proteção ao emprego. Você permite uma redução de jornada, com redução de salário, o governo compensa uma parte. Isso é feito com sucesso em vários países europeus. Os Estados Unidos não fazem isso, mas estão pensando. A gente já tinha um mecanismo desse, mas não funcionava muito bem. O Bolsonaro anunciou um. Está na direção certa? Tá. O problema é a quantidade. Ele está protegendo até um salário mínimo. Né? Eu acho que tem que proteger um pouco mais. Tem proposta da oposição, que eu sei que o PT está discutindo com o PDT e com os outros, para proteger até 3 salários mínimos. Eu acho que o Mauro sabe disso. Quando chegar a hora de analisar esse MP, os congressistas vão fazer o ajuste necessário para proteger um pouco mais a renda de quem tem carteira. Quem não tem carteira é um seguro de renda, não é um seguro de desemprego, porque o cara não tinha emprego formal. E aí o Congresso foi na frente, bom dizer, R$600, a iniciativa do Congresso,
o Mauro colocou, o governo falou que ia fazer R$200, o Congresso foi na frente e fez 600. Então, isso realmente foi feito rápido pelo Congresso, e o governo encampou essa ideia e os cheques já estão chegando. Isso é uma boa resposta, mais rápido nos Estados Unidos. Porque às vezes a gente fica também achando que aqui as coisas são sempre piores ou mais devagar. A gente aqui foi mais rápido do que lá, por iniciativa do Congresso e depois pelo governo ter encampado essa ideia. A outra forma de assistência, aí eu vou concluir, é crédito. Eu estava começando a falar, tem que chegar o crédito. Esse crédito não está chegando. Isso precisa ter essa linha do Banco Central o mais rápido possível e tem que formatar isso. A melhor forma é usar o sistema financeiro, a Febraban, as fintechs, para conceder crédito. Eles conhecem seus clientes, eles sabem como conceder isso e o risco vai ser administrado pelo Banco Central enquanto tiver esse pior da crise. Numa crise como essa, o risco aumenta. Então, quem tem que ser o tomador de risco de última instância é o governo federal. Dado que ninguém tem confiança para emprestar para governador, para prefeito, para família, para empresa, o governo toma emprestado em nome desses agentes e, depois da crise, você vai administrar essa dívida. É assim que tem que ser feito. Tem várias passagens a serem superadas em termos legais e legislativos, que o Mauro conhece melhor do que ninguém, mas a direção econômica é essa. Nelson e Mauro, ainda nessa página, tem uma crítica colocada por alguns dos nossos colegas, que, por exemplo, algumas das medidas estão estabelecidas para 3 meses ou 6, e podendo ir até 6. O ex-ministro Henrique Meirelles disse algo que eu achei muito interessante. Combinaram com o vírus, que ele vai ficar só 3 meses aqui, ou 6 meses. Então, o tamanho dessa transição, desse confinamento, a gente não sabe exatamente. Né? O Ricardo Paz de Barro tem dito que mesmo após os 3 meses ou 6 meses, a atividade econômica ainda não vai voltar, né, no ritmo que se tinha antes. Então, os vulneráveis, aqueles mais... o pessoal que trabalha mais em termos de biscate, né, eles teriam mais dificuldade de continuar sem a reinserção na atividade econômica. Então, o que é que vocês acham desse comentário? Se o tempo, 3 meses ou 6 meses, especificar o tempo agora é algo que não deveria ser feito, porque o interesse é você minimizar o prejuízo no lado social. Aí está aberto, Mauro, Nelson. Bom, então vamos separar, se o Nelson me permitir, vamos separar o prazo do auxílio de renda para as pessoas e também vamos falar um pouco sobre a compensação para estados e municípios, que há uma discussão muito grande hoje no Brasil. Mas a gente vai entrar na sequência, viu, Mauro? Do estado e município, um capítulo... Então vou ficar no auxílio. Só para essa pergunta de quanto tempo, eu até tentei falar com o professor Ricardo Barros, lá na lei, Flávio, no artigo 6º, apesar da previsão inicial ser de 3 meses, entretanto, lá embaixo, para não ficar lei sendo necessária, mais uma vez que pudesse retardar, nós já deixamos autorizados ao presidente da República, que de lá diz o seguinte: se porventura a pandemia ela se estende no prazo, o governo federal já está autorizado, não precisa mais pedir nada ao Congresso Nacional. Ele já está autorizado a fazer essa prorrogação ao longo. Exatamente para não permitir que a burocracia ou até mesmo o trâmite do Poder Legislativo, seja ele o Senado, seja ele a Câmara dos Deputados, isso pudesse, portanto, atrasar essa necessidade que é premente, que é necessária e que a população brasileira, sobretudo nesses quantitativos que eu acabei de falar, são números muito expressivos. Quando você faz o corte de renda até metade do salário mínimo, eu acho 75 mais 24 dá 99, você vai fazer um corte nisso aí, deve cair, eu acho que uns 20 milhões, eu acho que pelo menos 75 milhões de pessoas vão estar recebendo esse auxílio. Portanto, prazo, para essas pessoas, eu acho que não há muita preocupação, porque a lei já está autorizando. Vai depender muito mais da visão do governo federal, dizer se tem caixa, se não tem caixa, se a dívida vai chegar a 90% do PIB ou não vai, mas isso é uma discussão que lá na frente eu tenho uma visão totalmente diferente de como penso essa questão. O meio de fazer esse financiamento também divirjo muito fortemente em relação a isso. Tenho conversado muito com o Mansueto, seu colega Mansueto, meu aluno Mansueto, enfim, nós vamos com certeza discutir mais lá na frente. Agora, em relação aos bancos,
só para terminar, em relação aos bancos, apesar da validade das MPs de 90 dias para o funcionamento dos empréstimos, eu acho que isso facilmente pode ser prorrogado. Mas eu ainda acho que isso talvez não seja o problema. Se diminuir a percepção de risco, o empréstimo vai voltar naturalmente. Ô Mauro, só nessa agenda ainda social, se fala muito nos invisíveis. Né? Quem são os invisíveis, né? Nesse cadastro? As pessoas perguntam sempre, né, sobre essa nomenclatura nova, esse termo novo que estão se usando. Bom, é o seguinte, os invisíveis, porque o que é o CAD único, né, para os nossos internautas compreenderem o que é isso? O internauta é um cadastro do governo federal das pessoas que, em algum momento da vida, não precisa estar hoje, mas em algum momento da vida passaram a receber algum benefício do governo federal. Não é só o Bolsa Família, foi beneficiário do Minha Casa Minha Vida, criado enfim, de qualquer em 2003, outro... no governo Lula, não é isso, Nelson? Em 2000, isso, exatamente, 2003, 2004, se eu não me engano. Exatamente. Então, essa pessoa hoje tem o seu devido registro, o seu devido cadastro, nome, tamanho de família, renda à época, ela pode usar o auxilio.caixa.gov.br para fazer a sua atualização. Então, é um cadastro que funciona bem, mas nem todo mundo estava do lado de fora, nem todo mundo estava do lado de dentro. Muita gente, como eu falei, aproximadamente o que se pensava, se imaginava 24, a Caixa está informando que 31 milhões se cadastraram, pode ser que tenha algumas pessoas que, inclusive, não quero usar isso agora, usar da má fé e tudo mais e tal, mas eu acho que muita gente entrou por entrar, então eu acho que esse pessoal hoje está dentro, vai passar a fazer parte do CAD único, ele passou a ser agora aprimorado, inclusive vai ser bom para o governo federal na tomada de decisão das suas políticas públicas, ele hoje vai estar muito mais aprimorado, e essas pessoas que estavam fora, que tanto foi alertado por vários estudiosos, colegas do IPEA falaram muito isso, que o CAD único somente não poderia ser a única base, por isso que foi peremptória a abertura, inclusive, na lei, e a gente foi muito avisado disso, de abrir a possibilidade de quem não estava no CAD único poder fazer o cadastro, que é o que está acontecendo nesse exato momento. Ô Nelson, só um detalhe. Só um detalhe, pegando carona com o que o Mauro está dizendo. Nessa discussão, alguns colegas nossos também, por exemplo, a Mônica De Bolle, têm afirmado que seria um momento para discutir, a partir do auxílio emergencial, um benefício universal. O Brasil instituir, né, o Instituto do Benefício Universal como um programa também que seria, vamos dizer assim, ampliado a partir do Bolsa Família, que o Bolsa Família, o CAD único, inicia isso com o presidente Lula lá em 2003, 2004, que foi construído esse grande programa com a base de dados extraordinária. Né? O que você pensa também nesse contexto? Vai voltar também. Você tinha falado o negócio do prazo, eu concordo aí com o Meirelles, eu tenho também comentado, falei, alguém tem que avisar o coronavírus que ele acaba no ano novo, porque do jeito que está, ele só vale até dia 31 de dezembro. Todo mundo sabe que não será assim, a gente espera sempre o melhor, a gente espera que a economia já esteja funcionando normalmente em dezembro. Vamos fazer um quadro aqui. Suponha que a economia está funcionando normalmente em dezembro, todo mundo voltou a trabalhar, os hospitais estão funcionando, a capacidade está ok. Ainda assim, você vai estar lidando com as dívidas acumuladas durante esse período. As empresas estão tomando dívida. Os estados e municípios provavelmente vão estar tomando dívida, ou vão ter que recomeçar a pagar a dívida que foi suspensa. Então, essa crise não vai acabar. Mesmo que esse melhor cenário se materialize, os efeitos delas não vão acabar na virada do ano novo. Então, é um erro a gente pensar que as medidas vão ser a medida de apague e desliga a luz, né? Basta ligar de novo que acabou o problema. O Mauro colocou muito bem, ele sabe muito bem como fazer isso, é um parlamentar com muita experiência. Normalmente, você cria uma lei e você já coloca lá, como ele disse, uma autorização para o governo prorrogar, informando ao Congresso, com prestação de conta, transparência, mas para o governo prorrogar com base em indicadores. É assim que se faz. Tá? Na questão dos invisíveis, aí, eu acho que o Mauro colocou muito bem, e essa é uma discussão que já vem há um bom tempo, a Mônica defendeu isso agora, mas lembrar que o Suplicy já defende isso há mais de 30 anos. Né? É verdade, Nelson, bem lembrado. E isso vem crescendo. Antes dessa crise, as pessoas já discutiam como criar um seguro de renda, não é um seguro-desemprego. Seguro-desemprego, como eu disse, é para quem tem emprego formal. E como hoje a maioria da população tem emprego informal, você tem que criar um seguro de renda. Isso já estava sendo discutido por conta do que a gente chama da uberização da economia. Tem muita gente trabalhando em empregos informais, pessoas que dependem do nível de atividade. Quando a atividade cai, elas não têm sistema de proteção. Então,
Então, eu acho que uma das coisas que essa crise vai acelerar é a discussão desse sistema de seguro de renda universal. É um sistema em que você vai cadastrar todo mundo, é o cadastro único, vai ser o cadastro de todos nós. Nós também. A gente tem de renda, você tem que fazer um cadastro de todos os brasileiros. Em termos de tecnologia de informação, isso é fácil. Essas firmas de tecnologia de informação, Google, Facebook e tal, já lidam com isso com informação muito maior do que essa. Então, você tem que ter um cadastro de todos os brasileiros na saída dessa crise, em que você vai te possibilitar, depois, criar permanentemente um seguro de renda, para quando esse problema chegar, você poder dar o auxílio diretamente a quem precisa. Para quem tem carteira assinada, é uma espécie de redução de jornada. Para quem não tem, você vai estar lá cadastrado seguro de renda, o governo sabe o seu CPF, sabe a sua conta, ele pode fazer o dinheiro chegar. Eu acho que isso acelerou, e depois da crise, provavelmente, a gente vai construir um programa de seguro de renda para todo mundo. Ok. Então, Mauro, quer mais falar alguma coisa? Eu quero passar para um próximo tópico importantíssimo. Não, é só para... Havia uma cobrança muito grande desse valor chegar rápido. Quem tinha conta, Nelson, com a conta digital, foi creditado na Caixa Econômica. Alguns, inclusive, autorizaram que já tinham conta prévia no Banco Brasil também lá, mas são 20, a informação que eu tenho lá da Caixa Econômica é que 20 milhões de brasileiros e brasileiras nem conta têm para poder receber o dinheiro. Então, nós precisamos correr com isso. A Caixa já tem seu credenciamento com as agências lotéricas, está agora tentando fazer também com os Correios, porque esse pessoal, no dia 27 ou no dia 26, como está previsto, esse dinheiro vai chegar, mas a conta dele vai ser aberta automaticamente, que é uma conta de poupança social digital, mas ele não vai ter, ele não sabe nem movimentar a conta bancária. Então ele tem que chegar lá numa agência lotérica com a sua identificação ou com algum código que porventura seja baixado no seu aplicativo, onde quer que seja, da maneira onde ele fez o cadastro, porque senão esse pessoal anotem, esse pessoal, se não puder sacar o dinheiro somente com a identificação ou de uma senha ou da carteira de identidade, vai dar problema, vai dar uma convulsão social. Essa discussão da inclusão digital bancária, pelos problemas que você está levantando, vai necessitar de uma educação financeira maior para essa população, não? Sim, com certeza, vai precisar. Aliás, isso está forçando, Flávio, não sei se o Nelson concorda comigo, está forçando a população, mesmo a menos favorecida, está forçando esse pessoal, se ele pessoalmente, né, o avô ou o pai ainda sem formação educacional adequada, o filho vai ter, a sobrinha poderá ter, que já está no nível médio, enfim, vai forçar, portanto, que a gente, no médio prazo, daqui a 3, 4 anos, a gente possa, e quem sabe, caminhar para essa sugestão do Nelson, que eu já vou, inclusive, Nelson permitiu, já vou tocar isso para frente, que é o cadastro de todo mundo. É isso, Nelson, que eu entendi? É isso, você tem. Gente, a gente tem o cadastro das eleições, todo mundo de mais de 18 anos. A gente tem os CPF de todo mundo que paga imposto de renda, nós temos o FGTS, ou seja, existem várias bases de dados. Juntar tudo numa só, né? Tem que juntar tudo numa só. Eu acho que é uma ideia extremamente importante. Eu vou levar esse debate para o Congresso Nacional para ver se a gente reverbera e até, quem sabe, regulamenta ou torna obrigatório. Não pode ser uma coisa de imediato, mas a gente pode dar um prazo para o governo para ele ir se organizando e, quem sabe, o próximo presidente já possa contar com esses dados até para a sua formulação de política pública. Muito importante, né? Isso agora. Eu acho, só para complementar, assim, cidadania no século XXI é ter CPF, é ter conta no banco, é ter acesso à internet. Exatamente. Isso é vital para exercer a cidadania no século XXI. Então, essa crise vai fazer com que a gente se mova mais rápido nessa direção. Isso. Eu quero entrar agora em um assunto que, com certeza, vocês dois são super craques nele. O Nelson tem escrito muito isso na Folha, no seu blog. O Mauro está diretamente envolvido no debate, que é o Programa de Ajuda do Governo Federal aos estados e municípios por conta da crise. Os estados estão perdendo receita, seja pela perda de ICMS, com a retração da atividade econômica, seja com o próprio Fundo de Participação dos estados. Os municípios, e ISS principalmente, e o Fundo de Participação dos municípios. Então, o debate que se coloca, talvez o Mauro aí vai
vai dar o olhar de dentro do Congresso, é uma quebra de braço entre o que os governadores querem e precisam e necessitam, e que o governo federal, a equipe econômica está disposta a oferecer. No meio desse debate, existem também opiniões que acham que alguns estados podem se aproveitar da situação, né, e espetar no governo federal questões que não têm nada a ver com o problema do novo coronavírus. São questões, são esqueletos do passado que querem aproveitar o momento para aliviar a questão fiscal dos estados. O Nelson replicou no seu blog no IBRE, agora no dia 17, Nelson, eu vi lá, o seu blog está muito bom. Você fez toda uma discussão sobre essas questões, inclusive você coloca lá questões que você acha importante que o governo federal está fazendo e observações que você faz. Nelson, se você pudesse resumir, eu sei que o espaço aqui é pouco, mas se você pudesse resumir, e eu queria ouvir o Mauro do lado, além da questão técnica, mas do lado político dessas discussões que estão acontecendo no âmbito do Congresso. Bom, vamos lá. Essa questão, o Mauro sabe muito bem, ela tem muita política também, né? Mas vamos começar na economia. Tem que ajudar Estado e município. Nesse momento tem que ajudar, essa ajuda tem que chegar rápido, essa ajuda tem que chegar via, basicamente, 3 mecanismos. 2 deles já estão sendo feitos, o terceiro está demorando. Tem que ter suspensão de dívida, suspensão das dívidas existentes para os pagamentos agora. O governo demorou para fazer isso, só fez isso agora, depois que o Congresso aprovou, a Câmara aprovou, que o governo botou a suspensão de dívida. Antes disso, os estados estavam tendo que entrar no Supremo para pedir estados e municípios, aí cada um conseguia ou não, estava atrasando. Então é preciso suspender esse pagamento de dívida durante a crise. Isso não tem nada de radical. Só para te dar um exemplo, a FEBRABAN, os bancos comerciais, disponibilizaram suspensão de serviço de dívida para os seus clientes durante a crise. Isso é uma coisa que os bancos comerciais fazem rápido. Por que o governo não fez isso tão rápido? Demorou. Mas isso agora está feito. Aí, quando acabar essa crise, que eu não acho que vai ser tão rápido, né, pelo menos a parte financeira dela, a gente pode discutir como lidar com a dívida que existia antes do coronavírus. E o Mauro sabe muito bem, tem situações muito diferenciadas. Tem estado que estava quase insolvente, tem estado que estava bem, mas todo mundo para o pagamento da sua dívida agora. Depois da crise, a gente volta tentando o registro que era essa fotografia. Segunda coisa, você tem que dar transferência para os estados. E aí o principal é manter o FPM e o FPE, que o governo sinalizou que vai manter, mas só sinalizou para esse ano. Tem que fazer 2 anos, pelo menos. Vamos pegar a projeção do FMI. O FMI diz que a economia brasileira vai cair 5% esse ano e que volta 2,5% ano que vem. Mesmo se isso acontecer, voltar a 2,5% ano que vem, depois de cair 5%, não vai voltar para o mesmo lugar, vai voltar para um patamar mais baixo. Então, o FPM e o FPE de 2021 também vão estar baixos. Então, até para dar segurança para os governadores, isso é muito importante para os estados que mais recebem o FPE, os estados Norte, Nordeste, e para os pequenos municípios que recebem o FPM, dar segurança e previsibilidade orçamentária, garantir um patamar mínimo de FPM e FPE por 2 anos, porque as consequências financeiras dessa crise não vão acabar dia 31 de dezembro desse ano. Só um detalhe. Estou pedindo que os estados se ajustem também. Você acha possível, nesse momento, os estados se ajustarem, né, à luz do plano Mansueto? Não. Nesse momento, não é a hora de adotar medidas de ajuste fiscal. A única medida que eu acho que pode ser adotada é de mais transparência. Então, ajuste no sistema de administração, de contabilidade, que não envolve gasto nenhum. É simplesmente as pessoas, em troca dessa ajuda federal, todo mundo adotar um critério único de contabilização de receita corrente líquida, de gasto com o pessoal. Assim, todos os estados e municípios adotarem uma contabilidade comum, que é muito parecido, mas faltam algumas coisas que são importantes, que vai ajudar depois a gente até separar a situação de cada um. Tem estado que já estava quebrado antes da crise. Tem estado que vai ter dificuldade com essa crise. Tem estado que, de repente, vai atravessar isso melhor. Então, você tem que fazer isso. A terceira linha, então, eu falei, a primeira, suspender dívida, transferência de recursos, FPM, FPE e o gasto com saúde. Aí o governo começou muito pouco, muito baixo, e aí foi penalizado por isso. O Guedes inicialmente falou que ia dar 5 bi, e a questão das transferências, ele botou um valor lá que não é suficiente para manter o FPM, o FPE, o FPM por 2 anos. E aí o Congresso, obviamente, aprovou uma assistência maior como resposta a isso, né? Mas essas transferências são a fundo perdido. Você vai dar esse dinheiro para os estados e municípios e não vai cobrar de volta.
A terceira coisa é você, que é a discussão que eu acho que aí eu vou ter uma divergência com o Mauro, é como é que você compensa ICMS e ISS. Tá? E você compensar a perda de receita, a terceira linha de avaliação. Porque, além dessas transferências, os estados vão precisar de mais. Como o Mauro colocou, a folha de pagamento é o principal gasto no nível municipal e estadual. E nessa crise, você tem que garantir, não só por motivos de demanda agregada, né, para manter o poder de compra, mas principalmente para funcionamento da economia, um salário de policial, de professor e de médico. E quem emprega policial, professor e médico no Brasil em grande escala é prefeito e governador. Então é preciso dar uma transferência também. Nesse caso, eu acho que pode ser parte transferência, parte doação e parte financiamento. Aí um financiamento só para a crise, seria uma dívida gerada só por conta dessa crise, em condições favorecidas, taxa de juros baixa, até zero, prazo de carência longo, para prefeitos e governadores, de modo que eles possam pagar a sua folha durante o pior dessa pandemia. Nelson, só antes de passar para o Mauro, você escreveu um artigo no jornal, não sei se foi a Folha, você disse o seguinte: esquece o Plano Mansueto. O que você quer dizer com isso? Eu acho que nessa hora o Plano Mansueto estava propondo várias pré-condições para dar ajuda aos estados. Tá? Algumas pré-condições que são razoáveis, como eu falei, administrativas, vamos todo mundo adotar o mesmo critério de transparência e tudo mais. A outra era, para o Estado conseguir o auxílio, ele tinha que privatizar algumas empresas, ou ele tinha que adotar um congelamento disso e daquilo. Nesse momento de crise, não é hora de impor esse tipo de pré-condição. O Plano Mansueto foi pensado para a situação pré-coronavírus, para tratar de forma diferenciada estados e municípios com situação financeira diferenciada. O que a gente tem agora é um choque comum para todo mundo. Está caindo a receita de todo mundo, está aumentando a despesa de todo mundo. Então, para isso, você precisa de outra coisa, uma coisa mais horizontal, transferência, doação e financiamento para pagar a folha, também nas mesmas condições para todo mundo. Aí você consegue fazer isso. Depois da crise, nós vamos ter um estoque de dívida. Vai ter a dívida antes do coronavírus e vai ter a dívida gerada durante o coronavírus. Depois da crise, a gente provavelmente vai precisar pegar isso tudo e analisar caso a caso e fazer uma reestruturação, o que não é nenhuma novidade no Brasil. O Fernando Henrique fez isso no final dos anos 90. Ele reestruturou todas as dívidas de todos os estados e de todos os municípios. Provavelmente a gente vai fazer isso, mas isso é depois. Nós estamos no meio do incêndio. A gente não tem que ficar discutindo como é que a gente vai construir a casa depois que ela cair. A gente tem que primeiro apagar o incêndio. Depois a gente discute como é que vai reestruturar essa dívida. Ô, Nelson, só um detalhe, Mauro. Você, então, sugere que, para evitar esse comportamento, vamos dizer assim, mais oportunista, a transparência da contabilidade pública ajudaria a dar clareza do que quem estaria fazendo o quê? É isso? Essa é a sua... Eu acho que tem que dar uma transferência, você tem que vincular a transferência e o financiamento à folha de pagamento de cada estado e município. Então, digamos assim, comparando com o que a Câmara aprovou. A Câmara aprovou uma coisa mais ou menos o seguinte: você tem 6 meses. Durante 6 meses, o prefeito, o governador, chega para o governo federal e fala: olha, em maio do ano passado, eu arrecadei 100. Esse maio desse ano, por conta da crise, eu arrecadei 70. Então, você me compensa em 30. Tá? Então, vai ser a diferença de receita. É uma forma de você gerar compensação. Eu não acho ideal, porque isso pode induzir ou o contribuinte a não pagar, ou o governador ou o prefeito a não se esforçar muito em cobrar. Outra forma seria dizer: olha, a minha folha, em maio do ano passado, ou em maio desse ano, é 100. Os meus recursos só cobram 80. Eu preciso pagar os outros 20. Aí o governo vai dar os 20. Ele pode dar uma parte como transferência, um salário mínimo por servidor, a outra parte como financiamento a taxa de juros zero. E carência de 1 ano, prazo de pagamento de 4 anos. Essa é a dívida, a corona dívida, digamos assim. É uma dívida para enfrentar a crise, que não foi porque o governador quis, não foi nenhum desequilíbrio anterior à crise, foi uma dívida gerada pela crise do coronavírus. E aí depois, com isso, você consegue registrar melhor. E uma das condições para isso, para você receber transferência, se você atrelar a folha, é o quê? Todo mundo abre a folha. Então, a gente vai poder ter uma ideia melhor de quais são os excessos. A gente sabe que a maioria dos servidores, na verdade, não ganha tanto. Né? Professor, médico, policial, tem lá um salário razoável, mas tem alguns excessos aqui e ali, tem alguns penduricalhos nas folhas estaduais e municipais, como tem também na federal. Então, se você atrelar isso à folha, você não só resolve o problema imediato, que é garantir o pagamento dos servidores, como você também constrói as bases de informação para enfrentar isso de uma forma gradual e estrutural depois da crise. Okay. Mauro, você
secretário da Fazenda, 12 anos no estado de Ceará, secretário do Planejamento, conhece por dentro como funciona a vida financeira do estado de Ceará e dos outros estados, que você já tem uma grande experiência na área da gestão fiscal nos estados. Você acha que o debate que está hoje no Congresso está bem posicionado sobre essa ajuda do governo federal para os estados e municípios? Bom, Flávio, eu vou começar assim um pouco mais crítico em relação ao governo federal. O plano Mansueto, eu vou voltar do começo, como o Nelson levantou, porque há um erro grave no governo federal. De todos esses anos que se passaram, você só privilegia, você só dá condições favoráveis para quem está mal. Ou seja, os estados que fazem o dever de casa nunca recebem nenhum incentivo. O plano Mansueto, são já corrigida do nosso colega deputado Pedro Paulo e tudo mais, e aproveitando o que vem de lá, basicamente era o seguinte, era somente para estado C e D. C e D é a CAPAG, a capacidade de pagamento, é a nota que o Tesouro Nacional oferece, e aí tem A, B, que podem ter operações de crédito com aval da União, e C e D, que estão totalmente desorganizadas as suas finanças. Eu não vou dizer totalmente, mas estão desorganizadas as suas finanças. D, sim, estão totalmente desorganizadas. Tá? Então, chega lá no Congresso, em outubro, setembro do ano passado, o plano, quando eu fui olhar, era só para quem estava com problema. Aí fazem o ajuste, e aí pasmem os nossos internautas. Ele afrouxa as regras para poder outros estados entrarem, porque hoje entrou o Rio de Janeiro. Em 3 anos, a população brasileira não tem conhecimento disso. O governo federal já pagou para o Rio 34 bilhões de reais. 34 bilhões de reais. Com o afrouxamento das regras de entrada, para chegar a Minas Gerais, chegar a Rio Grande do Sul e para chegar a Goiás, mais 3 estados, 40 bilhões de Minas Gerais, 39 bilhões de Minas Gerais, 28 do Rio Grande do Sul, 12 bilhões, 12 ou 10, há uma divergência de valores, quando eu falo isso, o pessoal me corrige para 10, mas não interessa. E além disso, como o Rio de Janeiro não fez o seu dever de casa nos primeiros 3 anos, porque no regime de recuperação fiscal, depois de 3 anos, se você tiver feito o dever de casa, você teria mais 3 anos para a União continuar ajudando. Pois bem, lá no plano, na lei complementar aprovado, a lei complementar do plano Mansueto, ela modifica o regime de recuperação fiscal, afrouxa as regras, como eu já falei, e mais grave, ela amplia o prazo. Em vez de mais 3 anos, mais 10 anos. Esse valor não é menos do que 150 bilhões de reais. Eu estou só esperando uma oportunidade para me encontrar com o meu colega Paulo Guedes, porque esse que nós aprovamos, 88 bilhões, foi um absurdo, era 220, era 280, depois caiu para 220. Depois veio para 150 e agora ele concorda que o que está lá são 88 bilhões. Aí eu vou comparar com a proposta original para que as pessoas tenham conhecimento, na realidade, o que é de lá. É bem verdade que lá, ao oferecer esses recursos, existiam contras partidas que eram obrigatórias para serem tomadas. E esse é o lado bom. Esse é o lado bom da questão, e isso realmente a gente acha que ainda, depois de aprovado o plano emergencial, eu acho que é necessário o Congresso Nacional voltar lá em agosto e setembro, que as primeiras fases, as primeiras dores do coronavírus possam estar em processo de diminuição, pelo menos para a gente iniciar uma discussão, não necessariamente já aprovar ali, porque não vai ter condição, mas é importante que isso seja discutido, essa mudança estrutural. Então, o primeiro ponto é discutir para quem o plano Mansueto ia ajudar na sua versão original. Quando a gente começou a bater muito nessa questão, foi que se ampliou a possibilidade dos estados A e B poderem voltar a ter operações, um novo limite, né, de operações, limites mais amplos, vamos dizer assim, do que os estados C e D. Segundo, o Nelson foi muito bom nesse ponto, porque no gasto de pessoal, qual o problema dos estados brasileiros? É que realmente essa contabilidade, as pessoas não aprenderam que você engana o relatório de gestão fiscal, mas você não engana o caixa. Não tem jeito, não adianta você enganar esse relatório, porque você vai ter que pagar no final do mês. E o que é que os estados fazem?
Primeira regra que é quase comum a todos, a 19 estados, não computam o aporte que faz do déficit do seu regime previdenciário. Muitos não colocam... Hein? Como é que eles fazem isso, então? Eles vai lá numa rubrica que o Tesouro não vê, chamada aporte a fundo. Então, ele sai do gasto pessoal. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, diz que gasta 40%, gasta 79%. São Paulo, por exemplo, gasta 22 bilhões de reais, 23 bilhões do seu déficit da Previdência. Diz que gasta 40%. São Paulo precisa ter cuidado como é que está a situação fiscal de São Paulo. Aliás, ele entrou para não pagar dívida em 2017 e entrou agora de novo para não pagar a dívida. Doutor Meirelles me disse aqui no meu canal que não está pagando a dívida, não. Pois é, o governador Camilo, e eu não tenho essa formação, o Estado do Ceará paga rigorosamente. Tanto pagou em 2016, os estados passaram em 2017 11 meses sem pagar a dívida pública, com a liminar do Supremo. Nós pagamos todos regularmente. Não adianta nada, Flávio, você fazer isso. Nós fazemos isso por imagem, porque é o que nós acreditamos. Isso pode facilitar o crédito, a taxas de juros mais baixas, mas é só. A gente querer um limite mais avançado lá no Tesouro é complicado, porque tem uma portaria que é para todo mundo, então, mas esse é um padrão que a gente faz. Então, o que o Nelson falou, essa contabilidade, que representa aí de 60% a 80% do gasto dos governos estaduais, ele precisa ser resolvido logo, porque não sei por que há uma resistência. Os estados atrasam o pagamento, mesmo assim insistem em não fazer o registro adequado. Então, essa é uma mudança fácil, que não tem nada, como disse o Nelson, não tem nenhum impacto financeiro nessa questão. Se não fizerem isso, não vão nunca, vem ajuste, volta ajuste, e você nunca vai realmente conseguir forçar os estados a fazer isso. E agora vamos para a compensação. Você está levando para o Congresso essa proposta do Nelson de homogeneizar todas o plano Mansueto, ele tenta... Essa proposta já existe há muito tempo, não é minha, não. A gente fez a proposta. Você está comentando isso, E para ser justo, no plano Mansueto tem essa exigência, tá certo? Mas não tem essa palavra, que inclusive eu estou corrigindo lá no texto da lei, que diz ativo, inativo e pensionista. Não pode só a lei de responsabilidade fiscal não resolver o porquê. Porque no artigo 69 da Constituição, ele só fala ativo e inativo, ele não fala pensionista. Então, o Supremo, em um julgamento, não é isso, Nelson? O Supremo, em um julgamento do artigo da LRF, que eu não vou dizer o Estado, entrou questionando que esse artigo da LRF era inconstitucional, ou numa decisão liminar, o Supremo não decidiu essa questão. Ele decidiu liminarmente, e hoje muita gente não entra com esse gasto. E ainda tem um terceiro, que é o maior deles, é o aporte da Previdência, é o aporte do déficit da Previdência. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos continuar também incorrendo nesse efeito. Então, essa uniformização, essa padronização é muito importante. Agora, vamos para o outro ponto que foi colocado, que é a compensação. Como a gente interpretou que a União estava demorando demais a fazer isso, né, a gente correu, abandonou um pouco a reforma estrutural, intertemporal, do que seria o plano Mansueto alargado na nossa compreensão para chegar a estados A e B, que era, portanto, a minha intenção. Esse plano, nós fizemos uma coisa emergencial para poder, primeiro, suspender dívida, e aí não eliminar de Supremo, que isso não é foro para estar discutindo em 2017 se era juro simples ou juro composto. Os nossos colegas aqui, vão uma crítica aos meus colegas, ninguém disse nada sobre isso. Ele vai estar discutindo isso em outra instância, em outro momento. Não naquele momento, os estados fizeram, o Supremo deu. Agora, de novo, discutindo incapacidade, uma crise muito grande, que vai usar esses recursos para a Covid e para a Covid-19. Então, eu acho que a compensação foi feita da seguinte forma. Bom, lá só ficaram 2 artigos. Um, para poder suspender a dívida até 31 de dezembro. Os governadores queriam 12 meses e essa decisão lá da Câmara foi de que fazer isso somente até dezembro. Se lá na frente precisar alguma coisa, faríamos uma outra lei em novembro e dezembro para poder fazer isso. E a outra foi a compensação do ICMS e do ISS, que naquele momento passou um pouco desapercebido. Há um artigo lá que essa é a maior preocupação do Tesouro, que é o seguinte, que diz que
os estados e municípios não poderão dar incentivo, aí diz assim, salvo se for para micro e pequenas empresas e se forem para manter o emprego. Aí ficou muito largo, então não vai haver nenhum esforço para os estados e municípios manterem, né, a sua cobrança rigorosa, ou manter, inclusive, as negociações em outro patamar, discutindo a obrigação acessória, discutindo não cobrar da dívida ativa, outros mecanismos para ajudar as empresas que estão em dificuldades, porque senão os secretários de Fazenda vão ficar, posterga 3 meses, posterga mais 4 meses, diminui a receita, a União vem e compensa. Então, nesse ponto, eu acho que foi a versão do Nelson também. O Nelson, no blog dele, ele aprofunda essa questão que você está comentando hoje, né, Nelson? Pronto, e ele já tocou aqui, inclusive, né, Nelson? Ele tocou aqui agora que essa medida. Agora, o que pode fazer é misturar com outros indicadores. Você, por exemplo, pode colocar a Lei Candir, pode colocar o próprio fundo de participação lá dentro para mitigar um pouco esses efeitos, mas tem que acabar, e isso eu concordo com o governo federal, tem que ir com o Nelson nesse sentido também, você tem que acabar com essa coisa muito ampla, como foi colocada, e essa preocupação de que os secretários de Fazenda não necessariamente teriam o mesmo rigor. Qual é a minha ideia? A minha ideia é fazer um valor fixo. Combina com o governo. Eles falaram 40 bilhões. Podemos ir a 60 ou a 55? Então, a gente tem que fazer uma negociação. Eu acho que é isso que o Ministério da Fazenda, nesse momento, está esperando fazer, porque isso... E aí, na lei que o Senado vai votar, a nossa que foi aprovada, ele podia corrigir essa abertura tão ampla da compensação e poderia, inclusive, definir um valor real que dá maior previsibilidade ao governo federal no seu gasto que vai fazer com essa questão. Agora, na nossa lei ficou fora, e isso fiquei preocupante, eu não consegui manter, foi a dívida com os credores internacionais, com as agências multilaterais. Eu estou falando de Banco Mundial, de Banco Interamericano, da CAF, enfim, são operações de crédito externo que têm aval da União. Nós tentamos manter lá o artigo que diz que até dezembro a União, primeiro, tentar rolar dívida com esses bancos. Se porventura não conseguisse rolar até lá, ou só um prazo, a União não exerceria o seu direito de cobrar a conta-garantia. Né? Os estados deixariam de pagar, e ela pagava e não cobraria dos estados e municípios. É só um gesto, é só uma maneira inteligente de evitar que a dívida fosse cobrada de uma outra maneira. Isso ficou fora. Então, o resumo é isso, é não pagar dívida e essa compensação pudesse ser feita por um valor fixo, com um critério mais amplo, que não fosse somente o ICMS, para não desestimular, né, os secretários de Fazenda a não cobrarem os seus esforços, ou então ficarem mais licenciosos em poder estar postergando ou dando incentivos que realmente não contribuiriam, vamos dizer assim, para a retomada da atividade econômica. Então, agora o governo foi demais. O governo federal falou em valores que não eram verdadeiros, falou em medidas que estavam lá dentro que não estavam. A última versão ficou muito enxuta, mas mesmo assim a compensação do ICMS por 6 meses passou e realmente ficou um pouco amplo, que pode ser corrigido posteriormente. Ô Nelson, você queria complementar alguma coisa do Mauro? Inclusive, no seu blog, você muito bem fala que a necessidade de ajudar os estados, porque os estados não emitem moeda nem emitem dívida. E mesmo que ele pudesse emitir dívida, o juro cobrado dos estados seria muito alto, como você se refere aos Estados Unidos. Você queria complementar aí o que o Mauro falou, para a gente virar a página e ir para o outro assunto, que é a PEC da guerra, né, que a gente quer discutir com vocês na sequência. Eu quero parabenizar o Mauro, porque de nós três aqui, é ele que tem voto, ele tem representação no Congresso, né? E o Mauro pode fazer essa proposta, eu tenho certeza que ele já fez, mas a gente sabe como é que é complicado. Você teve muito voto, quase 200 mil votos, Nelson. O cara de 200 mil votos, ele tem voz, então ele pode influenciar muito. Acho que é muito importante a participação dele nisso daí, do PDT. Eu vi o PT também tem feito essas sugestões para alguns parlamentares. Acho que o Jacques Wagner no Senado está fazendo proposta nesse sentido. Eu acho que a gente, nessa hora, é hora de união, né? Eu acho que a gente pode melhorar esse pacote, como o Mauro colocou. Não significa dar menos dinheiro, aí é uma coisa só para enfatizar.
O mínimo que se exige agora não é pré-condição de você ajustar a despesa ou isso ou aquilo. O mínimo que se exige agora é transparência nas contas. Isso não custa R$1. E nem precisa ser feito agora. A gente vai dar um prazo, digamos, até o meio do ano que vem, está todo mundo com o mesmo sistema, com todas as estatísticas. Talvez seja mais inteligente, Nelson. Faz agora e dá um prazo. Isso. Até o meio do ano que vem. Aí a gente vai poder saber o tamanho do problema. Como o Mauro colocou, tem muita situação diferenciada. Ceará, governado pelo PT, não está com problema. O Espírito Santo foi governado pelo PSDB por muito tempo, não estava com tanto problema. Então, a gente sabe, não é partidário. Boa administração não tem nada de ideológico. Boa administração é dever de todo gestor. E a gente tem que lidar com a crise, você tem que lidar com a corona dívida e tem que lidar também com o que tinha antes, que estava muito diferenciado, estava tratando os estados como digo assim, mais problemáticos com benefícios excessivos, que eu concordo com o Mauro. Eu acho que é por aí. E você dá, só para dizer mais uma coisa, eu gosto de colocar número. A arrecadação de ICMS e ISS no Brasil é cerca de 8% do PIB. O governo, uma das coisas que eu acho que levou o Congresso a fazer o que fez foi que os parlamentares, os deputados ficaram muito irritados quando o governo colocou lá na simulação que a perda de compensação poderia ser de até 300 bilhões. Foi 280 bilhões, não sei de onde eles tiraram. A perda não vai ser de 100%. Então, nessas coisas, o Mauro sabe, a forma também influencia muito. Você já gera para um lado, o outro lado vai exagerar na direção oposta. Então, a arrecadação é 8% do PIB. A folha de estados e municípios é cerca de 10% do PIB. O que eu quero dizer com isso? Mesmo se você compensar ICMS e ISS, em alguns estados ainda vai faltar dinheiro. Em alguns estados ainda vai ser preciso financiamento. Então, vamos logo discutir o financiamento, em vez de... Colocar logo na mesa, né? Perfeito. Olha, nós estamos com 1 hora de programa. Eu quero aqui encerrar o primeiro bloco, o primeiro programa, para a gente já abrir o segundo. Flávio, você me dá um minuto só, claro. Porque você falou, e o Nelson também, porque tem muita gente me ligando, por que nos Estados Unidos ele pode comprar títulos do estado, do município e do distrito, vamos dizer assim, do county, e aqui no Brasil não fica essa dependência toda do governo federal. Porque em 1997... com a renegociação da dívida, o governo federal percebendo que a taxa de juros que o governo federal se financiava no mercado financeiro era bem menor do que como os estados brasileiros estavam se financiando, se tomou uma lei chamada Lei 9496, de 97, que aí foi feito o seguinte: estados, eu vou me financiar para vocês, vocês passam a me dever, porque o custo para vocês vai ficar muito mais barato. Então, a partir dali, os estados brasileiros ficaram impossibilitados de emitir títulos e, portanto, se financiarem. Eu estou aproveitando isso, Nelson, porque tem muita gente... Não, vocês não querem enfrentar nem nada, só quer saber do governo. Então, só para deixar claro para os internautas que, com certeza, vão nos ouvir daqui para frente. Quer falar, Nelson, ainda? Não, tá certo. Deixa eu vou encerrar aqui o primeiro bloco, o primeiro programa, porque tem 2 grandes assuntos na sequência que eu sei que vai dar polêmica e a gente vai aprofundar o debate. Então, nós estamos conversando aqui com o ex-ministro Nelson Barbosa, com o secretário Mauro Benevides Filho, deputado federal hoje, e que nós estamos discutindo principalmente as questões fiscais envolvidas na transição desse problema do coronavírus. Então, encerramos aqui. Voltaremos logo no próximo programa para discutir outras questões, que eu quero já deixar no ar. Na sexta-feira, dia 17 de abril, o Senado aprovou em segundo turno, é isso, Mauro? A PEC da guerra, que é chamada Emenda Constitucional 10 de 2020. E ela lá traz importantes mudanças, inclusive há uma discussão muito grande. Eu sei que o Mauro tem uma posição de muita cautela no que está sendo, que foi aprovado, e eu queria ter a opinião de vocês sobre essa PEC. A gente volta já na sequência com os comentários de cada um.